Sejam bem-vindos e bem-vindas para essa prática de posturas restaurativas, onde eu quero compartilhar contigo uma frase do Guruji sobre o que é a prática virtuosa. Então, no livro Luz sobre o Yoga, ele fala que com paciência inquebrantável afinamos e animamos cada uma das nossas células à medida que retornamos diariamente ao ataque, desbloqueando e liberando capacidades de outro modo, condenadas à frustração e à morte. Então, que nós possamos trazer nessa prática hoje esse fervor, né? Essa potência inquebrantável que nos permite desobstruir e remover esses obstáculos, desobstruir os caminhos internos e remover esses obstáculos, não importam quais sejam eles, se são mentais, emocionais, orgânicos, né, metabólicos, celulares, ou mesmo sutis e espirituais, que a gente possa, a partir da prática, ir liberando, né, a partir das células, toda essa potencialidade, esses tesouros em nós contidos. Então, nós vamos começar a nossa prática hoje sentando com uma manta, então os calcanhares unidos, Adho Mukha Virasana. Nós vamos afastar os joelhos, apoiar bem os isquios sobre os calcanhares, os dedões dos pés unidos, os joelhos estão afastados, um pouco mais que a largura do quadril. E ao trazer o tronco à frente, nós podemos usar ou mantas dobradas, ou um almofadão, um bolster. Eventualmente, se você não tiver nada disso aí à tua disposição, você pode até mesmo usar uma cadeira, onde você apoia a testa e os antebraços lá na cadeira. Mas se você tem esse material, ou mesmo uma coberta da cama que você dobre, podendo trazer essa estrutura bem rente lá, a pelve, estendendo toda essa face anterior do tronco, alongando lá da pelve as clavículas, conectando a pelve, abdômen, peito, face lateral, apoia. Quando eu apoiar aqui, meu microfone acaba sendo obstruído, então deixa eu só demonstrar. E já deu vontade de ficar, né? Então, traz essa intenção aqui, ó, de levar o peso do sacro para o cóccix, lá atrás, pesa bem, estende bem todo o tronco, relaxando essa face anterior do tronco, face lateral direita, de forma que você entrega o peso do tronco, da cabeça, relaxando cotovelos sobre o solo, punhos, mãos, entrega todo o peso do corpo ao suporte, deixa a pele das costas deslizar das escápulas em direção às costelas laterais, axilas laterais e frontais, das costelas posteriores em direção às laterais do tronco e ao suporte. Solta igualmente ali do sacro para as laterais do sacro. Relaxa toda a lombar. Solta o ventre, o abdômen, o peito no suporte. É muito importante que no teu suporte você sinta todos esses pontos de contato apoiados, para que você possa efetivamente relaxar a musculatura que circunda toda a coluna, da lombar à cervical. E a partir das exalações, entregue-se à lei da gravidade. Sente o ar tocando as paredes das narinas, e à medida que o ar sai, você dissolve as tensões do corpo físico, estejam elas localizadas nos trapézios, pescoço, mandíbulas, ou mesmo no topo da cabeça,
o cérebro acelerado, desacelera, exalando, reduzindo um pouco esses ritmos, sentindo essa qualidade de presença e assentamento aqui e agora. Então, gire a face para o outro lado. Gira a face para a tua direita, sentando a face lateral esquerda no suporte. Relaxa bem toda a musculatura que circunda a tua cervical. Sente o quanto você pode decantar esses órgãos pélvicos, abdominais, torácicos no suporte. Aliás, relaxa também o cérebro no suporte. Mesmo que você esteja na cadeira, você pode também fazer esse amaciamento e essa entrega e pacificação desses órgãos. Última inspiração e exalação. E gradualmente com as mãos abaixo da linha dos ombros, eleva o tronco e empurra lá para frente teu material para você apoiar a testa para entrar em Adho Mukha Svanasana. Então, você vai deixar eles na altura que você precisa, eventualmente é mais altura, você pode ajustar esse suporte extra lá, eventualmente é menos altura, observa qual é a tua necessidade aí. Para Adho Mukha, a gente vai segurar as laterais do tapete, ponta dos dedos dos pés lá no solo, estende as pernas, primeiro eleva os calcanhares, eleva os isquios, penetra as escápulas, solta o topo da cabeça, aterra os calcanhares no solo. Sente esse contato lá dessa linha do topo da testa, com a pele sendo gentilmente tracionada em direção às sobrancelhas. E eleva os isquios ainda mais. Vai percorrendo toda essa extensão da face posterior das pernas, estendendo à medida que os calcanhares carimbam a terra e os isquios ascendem. Abre esses joelhos posteriores e sente como essas pernas ganham vida nessa face posterior. E igualmente, ao penetrar as escápulas e empurrar o tapete para frente, segura firme o teu tapete para sentir as escápulas adentrando ao peito e entrega o peso da cabeça no suporte da manta. Deixe-se por alguns ciclos respiratórios continuar percorrendo toda a extensão das pernas, coluna, braços longos e afiados. E nas exalações, deixe-se apaziguar o cérebro, esvaziar a tela da mente. A respiração se torna suave e profunda e você ganha a sustentação, especialmente pela potência dos quadríceps, coxas frontais, as posteriores. As patelas estão bem elevadas. Última respiração na postura. Retorne lá para Adho Mukha Virasana, sentando nos calcanhares, apoiando a testa no suporte, braços estendidos à frente. Traz as mãos abaixo da linha dos ombros, desenrola a coluna redondinho, vértebra por vértebra, queixo no peito, cabeça a última coisa que sobe, leva. Você vai usar esse suporte para se sentar em Virasana. Então, eu vou posicionar aqui atrás as mantas. Ops, desdobrei tudo. Então, é fundamental que elas estejam sempre bem justas, alinhadas.
Então, deixa essas mantas, pode ser 2, eventualmente, se você tem rigidez no quadril, pode ser 3 ou 4, para sentir esse sacro, esse osso vertical e a pelve vertical. Então, se eleva ali para entrar em Gomukhasana. Estende os braços lá em direção ao céu. Primeiro, mantenha aí, tracionando o dorso dos pés na terra, pressionando o dorso dos pés na terra, tíbias na terra, e os isquios carimbam a almofada, o suporte, as mantas. Desce o braço esquerdo lá por trás, traz esse dorso da mão esquerda entre as escápulas e mantém o braço direito alto lá em direção ao teto. E agora, deixando esse dorso da mão esquerda mais e mais alto entre as escápulas, como se os dedinhos da mão esquerda quisessem chegar lá na tua cervical. Faz essa mão esquerda subir o máximo possível aí e com o braço direito muito longo e firme, vai estendendo ele, descendo em direção à mão esquerda. Conecta lá atrás. Lembra que quando você não conecta ali, basta ter um cinto e segurar esse cinto para alavancar essa abertura da axila esquerda, da axila direita, sendo estendida. Então, se as mãos não se tocam lá, você pode usar esse cinto, a faixa, para ganhar essa alavanca. E traciona os cotovelos em direções opostas. Faz esse cotovelo direito subir, esquerdo descer, abre o peito, penetra esse dorso da mão esquerda entre as escápulas, eleva o queixo, abre o peito, respira mantendo a base firme e aterrada, o dorso dos pés lá enraizados na terra e exalando, solta o entrelaçar das mãos, desce lá na lateral do corpo, solta os trapézios e na próxima inspiração eleva mais uma vez, como em Urdhva Hastasana. Então, primeiro ao elevar os braços, sente que você eleva todas as costelas, alonga essa axila externa, mantendo o sacro ao cóccix, mantendo a pelve bem elevada. Desce o braço direito lá por trás, vai no outro lado. Lembra que se essa mão, ela de trás não sobe, fica lá embaixo, você pode dar uma ajudinha com a mão oposta, levando a mão da base um pouco mais para cima. Estendeu o braço de cima, desce estendendo ele até que as mãos se engatem. Eleva o peito, o queixo, o olhar, traciona cotovelos em direções opostas, observa para o teu braço de cima, para esse cotovelo de cima, não ir lá para fora, lá para trás dessa forma, deixa ele em linha com a orelha e traciona ele lá em direção ao teto e traciona o cotovelo inverso em direção à terra. E gira esse cotovelo, esse ombro do braço de baixo para trás. Abre o peito. Exalando, desfaz a postura e remove o material. A gente vai para Parsvottanasana com o uso da parede hoje, tá? Então, eventualmente, se você não tem parede, pode ser uma cadeira, mas eu gostaria que vocês avançassem em Parsvottanasana, pé direito à frente, pé esquerdo atrás, as pernas têm pelo menos 1,10 m, 1,20 m de distância. As mãos vão ir lá em cima, na parede, o tronco, ele se alonga, as orelhas em linha com os braços,
Sente o teu pé de trás, a faca externa carimbando a terra, bola do dedão do pé esquerdo carimbando a terra e a coxa interna esquerda gira ela para trás. Observa como o teu quadril se volta mais para a parede à tua frente. Alarga os dedos das mãos, empurra a parede e traciona o teu quadril direito lá para trás. Sente as escápulas penetrando em direção ao topo do peito. E desse Parshvottanasana, nós vamos direto para Parivrita Trikonasana. A mão esquerda vai lá em direção ao solo, pontinha dos dedos no solo, e a mão direita vai ficar lá na parede, para te ajudar a alavancar essa torção da esquerda para a direita. Se a mão não chegou no solo, você pode pôr um bloco ali. Se você não tem bloco ali, você pode usar a mão esquerda lá em cima, na parede, e girar. Então, você faz um Trikonasana, um Parivrita, torção alto, elevado. Mas gira as costelas, independente da mão. De baixo, tá na parede ou tá no solo, gira as costelas, abre o peito, abre os joelhos posteriores, não perde essa perna da frente. Estende ela e traciona esse quadril direito mais e mais para trás. Voltou as duas mãos lá na parede, como em Parshvottanasana, postura anterior. Prepara para trocar de perna, flexionando a perna direita, levando o pé esquerdo à frente, pé direito atrás, um grande passo lá atrás. Alonga as pernas, os braços também estendidos, afiados. Enraiza a faca externa do pé direito lá atrás. Respira dentro da postura, percebendo o quanto você pode percorrer essas linhas do teu corpo quando você ativa os músculos, coxas frontais, as posteriores. Faz o mesmo que você fez com a perna esquerda lá atrás antes, faz com a perna direita, calcanhar, faca externa do pé direito, bola do dedão do pé direito aterrado, coxa interna direita, gira para trás. Deixa o quadril se voltar bem para essa parede à tua frente. Empurra a parede com as mãos. Desce as escápulas. Deixa a cervical neutra. O olhar mira os dedos do teu pé esquerdo. Pressiona a bola do dedão do pé esquerdo na terra. Traciona esse quadril esquerdo mais e mais para trás. Virilha externa esquerda mais e mais para trás. Parivrita Trikonasana, desce a mão direita lá no solo, flexiona o cotovelo esquerdo, empurra a parede com a mão esquerda para girar essas costelas. Empurra o chão com a mão direita ou a parede com a mão direita. Vai no que teu corpo te concede, não rouba. Lembra da última prática? Tapas, esforço, ahimsa, não violência. Então, percorre esses caminhos com justiça, com verdade, com equanimidade. E exalando, desfaz, Parshvottanasana, dá um passo com o pé direito à frente, aí. Gira uma vez de costas para a parede, se você está na parede, para fazer Tadasana. Então, deixa os teus calcanhares 5 a 10 centímetros longe da parede, flexiona as pernas, pressiona a faca externa das mãos lá na parede, cola o quadril na parede, vai em câmera lenta, estendendo as pernas, escorregando, sacro, levando os ombros para a parede, pressionando as coxas para trás, queixo elevado, peito aberto. Você quer empurrar as pernas na parede. Você quer sentir
que a parede te ajuda a trazer esse sacro ao cóccix. Leva os ombros para trás e para baixo. Se você tiver com o cabelo preso, como eu, isso atrapalha, então precisa deslocar lá um pouquinho a presilha do cabelo para cima. Deixa essas coxas compactadas, firmes, braços igualmente firmes. Faz uma última inspiração e exalação aí. E relaxa. A gente vai para Marityasana, no solo, usando também as mantas e a parede. Então, eu vou deixar para mim 2 mantas aqui. Preciso fazer 2 medidas aqui. Quero fazer uma medida a distância da parede. Ó, fiquei muito longe, não quero o braço tão estendido. Quero que a gente possa flexionar um pouco esse braço de trás, né? E a outra medida é a altura do assento. Sempre lembrando que para o sacro ascender, talvez você precise mais ou menos altura, né? Então, só relembrando para quem está chegando aqui, se eu estou lá no chão e o meu sacro está caindo, eu preciso mais altura. Se eu subir e o meu sacro tiver o inverso agora, vindo dessa forma, criando lordose ali, talvez esteja muito alto. Então, eu posso descer um pouco. E por que é tão importante olhar para esses ajustes? Estende a perna esquerda, flexiona a direita, entrelaça os dedos das mãos no topo da tíbia direita, eleva as costelas para cima da linha dessa coxa flexionada, trabalha esse quadríceps esquerdo lá para baixo, corta com essa coxa interna esquerda em direção ao solo e ao mesmo tempo alonga ali do topo da coxa esquerda em direção ao dorso do pé esquerdo. E agora estende essa linha interna da coxa esquerda, lá da virilha interna esquerda ao arco do pé esquerdo, para frente. Sente essa base, essa raiz do corpo, do assoalho pélvico ao arco do pé, sendo revitalizada, habitada. E aí eu te perguntava por que é tão importante fazer todos esses ajustes. Porque é essa vontade inquebrantável, né? Essa paciência e vontade inquebrantável que o Guruji se referia, para acordar essas potências que de outra forma ficam ocultas, guardadas, esquecidas, adormecidas. E às vezes a gente nem sabe que elas estão aí dentro. Então, ergue o peito, desce trapézios e ombros, alinha bem esse queixo com o peito. E agora, você vai girar o tronco para a tua direita. Então, você pode usar a mão direita para empurrar essa coxa externa direita, de fora para dentro, para girar o tronco e trazer o cotovelo por fora. Se você sente que a pochete ali te impede de fazer esse giro, você pode trazer a mão direita lá antes na pochete, inclinar o tronco para trás, puxa essa gordurinha da esquerda para a direita, gira o tronco e então engata lá, cotovelo esquerdo por fora do joelho direito, mão direita espalmada, estende os dedos de ambas as mãos. Sente que as tuas mãos estão vigorosamente alavancando essa torção, de forma que a mão direita empurra a parede, desce os trapézios e os ombros, penetra a escápula esquerda, na saída do ar, avança um pouco mais com essas costelas da esquerda para a direita, foca o olhar na direção da parede, sem perder aquela perna esquerda lá da base. Firme, quadríceps ativo. E exalando, desfaz a postura, volta ao centro, estende
a perna direita, flexiona a perna esquerda, traz esse calcanhar lá, bem pertinho do isquio. Entrelaçou os dedos das mãos, elevou o tronco, focou o olhar à frente. Sente que essas costelas inferiores, elas se elevam para longe da linha da coxa, mas não faça com que essa elevação aconteça pelos trapézios e ombros. Relaxa esses trapézios e ombros. Ergue as costelas e usa dessa inteligência da perna direita, aterrada, estendida, afiada, essa virilha interna direita alongada até o arco do pé direito. Estende aí, leva essa bola do dedão do pé direito mais e mais para frente. Relaxa a testa. Esteja nesse lugar vigoroso e ao mesmo tempo pacífico, suave, respirável. A coluna completamente longa e estendida. E para girar o tronco para a tua esquerda, lembra, empurra lá com a mão esquerda essa perna esquerda, de fora para dentro, gira o tronco, lembra da pochete antes, inclina o tronco, puxa lá essa gordurinha da direita para a esquerda, amacia para facilitar o giro, traz o cotovelo direito por fora e a mão esquerda lá atrás na parede. Enraiza a mão esquerda na parede para elevar o tronco. Então, ao inspirar, te eleva do cóccix ao topo da cabeça. Ao exalar, encontra espaço para torcer. Lembrando, se quer resistir com esse joelho flexionado contra o cotovelo e o cotovelo contra o joelho. E a cada exalação, você torce ainda mais, levando a face lá na direção da parede, atrás de você. Inspira, acende, exala, penetra essa escápula direita, leva essas costelas da direita para a esquerda. Última respiração e exalando, desfaz a postura. Então, a gente vai usar essa manta para Upavishta. Então, para Upavishta Konasana, postura sentada, com as pernas estendidas em ângulo. Então, para Upavishta, a minha sugestão é que você tenha a manta numa dobradura menor. Sugiro, né, se a manta é assim, dobra ela ao meio para que ela fique um pouco menor. E esse triângulo aqui, ele fica voltado para frente, no meu caso aqui, frente para vocês, porque eu quero em Upavishta ter os dois isquios carimbando esse assento. Eu tenho as coxas completamente liberadas, puxa os glúteos para trás, para fora, alonga dessas virilhas internas ao arco dos pés, bola dos dedões dos pés lá para longe. E você pode usar todas aquelas outras mantas que você usou antes, você pode usar elas aqui, diante do tronco. Então, uma para quem é muito flexível, 2, 3 para quem é menos. As pessoas normalmente mais rígidas ou com um pouco mais de massa corporal, eventualmente precisam até mais altura, né? São até uma altura quase com uma cadeira aqui na frente, né? E tá tudo certo, um não é melhor ou pior que o outro. A gente tá só aprendendo como percorrer esses caminhos internos. Então, uma vez que você ajustou os glúteos, estendeu a face interna das pernas, a borda externa dos pés, ela vem na direção dos glúteos. Então, cria essas duas linhas de inteligência e de acesso. Daqui, estende os braços
em Urdhva Hastasana. Sente essa tração brotar lá das virilhas externas. Então, você alonga a cintura, afina a cintura, alonga as costelas, eleva as costelas, abre o espaço entre as costelas, traz essas axilas externas para frente, deltoides para trás. Encontra duas mãos que seguram teus punhos aí e que te levam lá em direção às estrelas. E mantendo essa extensão, alonga o tronco lá na frente até que você encontre assento para a pelve, para o abdômen, para o peito. Relaxa a face na lateral. Só não relaxei ainda, porque quando eu relaxo aqui, eu bloqueio a minha comunicação com vocês. Mas, completando a postura, você vai assentar cotovelos, mãos, punhos, face lateral direita, relaxar. Importante, você relaxa a pelve, o abdômen, o peito, a face lateral no suporte. No entanto, as pernas se mantêm ativas, se mantêm em direção à terra, especialmente a borda externa das coxas, ela está girando para trás e para baixo, como se alguém estivesse segurando essas coxas internas às externas, tracionando esse sacro ao cóccix, carimbando os isquios no suporte, mantendo essas duas linhas de inteligência das pernas, das virilhas internas ao arco dos pés, da faca externa dos pés aos glúteos. E assim, uma vez que a base e a fundação está firme, enraizada, devidamente assentada na terra, você pode não só estender e vascularizar a coluna, a medula, o sistema nervoso, como você pode relaxar melhor toda a pele da face, do pescoço, dos trapézios. Exalando, gira a face para o outro lado, entrega o peso da cabeça ao suporte. Lembra lá do início da prática em que eu convidei vocês para relaxarem os órgãos da pelve, do abdômen, do peito e o cérebro. Então, relaxa esses órgãos sobre o suporte, se assenta devidamente, sentindo que há qualidade de pacificação. Se não houver, provavelmente é porque pode ter faltado lá alguma altura no assento, alguma altura nesse suporte para o tronco, porque quando você tem os ajustes corretos, você ganha essa condição de estar no corpo com Sthira Sukham Asana, firmeza, estabilidade e conforto, permeando o caminho do meio, onde há tapas, esforço, ahimsa, não violência, e dessa forma o teu corpo se torna um solo fértil, sátvico, amoroso, pacífico. Última respiração. Então, traz as mãos abaixo da linha dos ombros, desenrola a coluna vértebra por vértebra, queixo no peito, cabeça última coisa que sobe. E a gente vai aproveitar dessa potência que você acordou nas tuas pernas, para Prasarita também com algum suporte para a cabeça. Então, você pode ainda sentado, observar que a gente vai para esse Prasarita, Padottanasana, afastar as pernas, 1,10 m, 1,20 m, a postura
ideal é quando esse punho externo está lá em linha com a borda externa do calcanhar. Então, esse é um bom afastamento. Segurando no quadril, a gente usa os polegares para alavancar o sacro ao cóccix. Então, faz essa báscula da pelve, onde o sacro desce, a pelve ascende, né? As coxas ascendentes. O tronco desce à frente, alongando toda essa pele anterior do tronco, mãos abaixo da linha dos ombros. Então, essa é a variação côncava, para quem está chegando hoje, é aqui que você fica. Para quem já está mais habituado, desliza as mãos para trás, em linha com os pés, posiciona as palmas das mãos lá em linha com o arco dos pés, desce o topo da cabeça, pode segurar lá nos tornozelos externos. Se você precisa de mais altura para a cabeça, você usa. Se você precisa de menos ou nenhuma altura para a cabeça, você avança, sempre lembrando, respeita teu corpo, teus limites. Às vezes, menos é mais. Então, mantém calcanhares, faca externa dos pés ao centro da terra, bola dos dedões também carimbam o solo, o arco dos pés ascende lá em direção aos joelhos internos às virilhas, leva as virilhas internas para trás, para fora, segura nos tornozelos externos, eleva os ombros, resiste com as coxas frontais às posteriores. E cuida em especial para não pendular as tuas pernas, né? Então, isso quer dizer que quando você desce, mesmo que esteja na variação côncava, com a cabeça para baixo, não deixa nem as pernas em diagonal para trás, nem em diagonal para frente. Encontra o caminho do meio. Se você tem dúvida e não sabe aonde você está, vem fazer uma aula comigo, presencial, ou mesmo que seja por internet, online, né? Mas presencial, online, ou te olha no espelho e respira nesse prasarita. Se você estiver na variação côncava, coluna paralela ao chão, ombros para longe das orelhas, quem desceu a cabeça, ombros para o teto. Ambos mantenham os isquios elevados. Sente esse topo frontal das coxas, leva para trás. Estende a coluna. E os pés são as tuas âncoras, as tuas raízes. Quanto mais pressão, presença, e pressão não é tensão. Observa a diferença aí. Você quer sentir tônus, firmeza, enraizamento dos calcanhares, borda externa dos pés, bola dos dedões, mas não há tensão, você não perturba teu sistema nervoso. Você decanta os pensamentos, o olhar, refrigera o sistema nervoso, a respiração é suave e profunda, e você sustenta os quadríceps o tempo inteiro ativos, elevados, abraçando esses fêmures. Faz uma última inspiração e exalação. Aproxima um pouco um pé do outro. Volta com as mãos para frente na variação côncava, quem tiver descido a cabeça. Traz as mãos na cintura, inspirando, eleva o tronco e preparem-se para se deitar no solo. E Chatuspadasana. Chatuspadasana, hoje nós vamos usar as mãos, o dorso das mãos no chão, apoiando os calcanhares
sobre os dedos das mãos. Então, dessa forma, a gente vai aqui trazendo os dedos das mãos abaixo dos calcanhares, calcanhares em linha com o quadril. Então, eleva o quadril, gira bem esses ombros para trás e para baixo, pressiona os calcanhares nos dedos das mãos, ergue os glúteos em direção aos joelhos posteriores. Faça com que essa absorção dos glúteos abra essas virilhas frontais. Sente ao mesmo tempo que você alonga a pele dos trapézios, relaxa os trapézios na terra, você estende a pele que recobre o pescoço, o olhar se volta ao coração. Faça aí os 3 últimos ciclos respiratórios, mas não perde a altura do quadril, não perde essa oportunidade de produzir prana, energia vital, luz cristalina, potência divina de vida, todas as células providas com essa sustentação do teu quadril. E devagar, tira as mãos debaixo dos pés, afasta os braços, mantendo as palmas das mãos para o teto, abertas ao céu, e vai em câmera lenta, assentando a coluna, vértebra por vértebra, te dando novos encaixes para esse eixo central, conectados à terra. A última coisa que se assenta são o sacro e os glúteos. E gradual e gentilmente estenda as pernas, esparrame-se sobre a terra para Shavasana. Shavasana, a postura do cadáver, representa essa dissolução da ilusão de quem pensamos que somos. Então, solta, te dá de presente agora a condição de morrer para os velhos padrões, hábitos e crenças que te limitavam. Solta os músculos, o peso dos ossos, relaxa os nervos, libera as articulações dos pés, tornozelos, joelhos, quadril, coluna, as articulações também do crânio relaxam, mandíbula, têmporas, todas as microarticulações faciais relaxam. Entrega o peso dos ombros, cotovelos, punhos e mãos. Deixe-se nas exalações se alargar, decantar e repousar sobre o colo da terra. Então eu te convido a permanecer nesse colo por pelo menos mais 3 a 5 minutos. Asato ma satgamaya, tamaso ma jyotirgamaya, mrichorma amritam gamaya. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om. Ó Senhor, guia-nos do irreal para o real, da escuridão, da ignorância à luz do conhecimento.
da mortalidade do corpo, a imortalidade da alma. Om, paz, paz, paz. Om Tat Sat. Namastê.